nas nossas rotinas, né? São inúmeras as alterações na nossa rotina, dos mais diversos jeitos, né? E isso não é uma novidade para ninguém. Todo mundo tem passado diariamente por isso, né? Todos nós sentimos na pele essas mudanças e também essas restrições, tá? Com o intuito, então, de propor estratégias para a saúde física e emocional dos estudantes, familiares, professores, gestores, aprofundaremos a importância da organização e da construção de hábitos de estudos que promovam o bem-estar e ajudem a dissolver ansiedades e angústias decorrentes dessas incertezas características da conjuntura social, educacional e emocional que nós estamos passando. Atentos às competências socioemocionais que precisamos desenvolver, conversaremos a partir de agora, então, com a psicóloga e professora Ana Cláudia Fleck. A Ana Cláudia, ela é psicóloga, mestre em psicologia, especialista em educação, possui formação em coaching executivo, é professora da ESPM aqui de Porto Alegre desde 2003, nas disciplinas de psicologia, comportamento e gestão de pessoas. Coordenadora da Academia de Professores da mesma instituição desde 2010 e é responsável pela seleção de professores e pelos programas de desenvolvimento docente. Também é palestrante na área de educação, carreira e saúde. Agradeço, Ana e Janice, pela acolhida do nosso convite, né, por vocês estarem aqui com a gente. Sejam bem-vindas. Ao final do encontro, então, teremos as perguntas. Podem escrever aqui pelo chat. Uma ótima palestra a todos e a todas. E eu passo a palavra, então, para a Ana. Muito obrigado, gente. Ok. Leonardo, muito obrigada. Em nome da SPM, agradecemos essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco de reflexões, né? A minha ideia é trazer algumas reflexões para vocês a respeito dessa situação toda que nós estamos vivendo, tá? Então, muito obrigada à escola por ter também nos oportunizado dividir esse momento com vocês. Então, sejam muito bem-vindos e a gente espera, né, obviamente, que vocês possam aproveitar aí algumas dessas dicas, algumas dessas reflexões que eu preparei para este momento, tá bem? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e vou iniciar a nossa apresentação, tá bem? Muito bem. Estão vendo a tela? Estão me escutando? Tudo certo? Sim, tudo certinho. Ótimo. Tá bem, então. Qualquer coisinha vocês me Sim, passam um sinal, tudo certo. tá, pessoal? Que agora eu não enxergo vocês, é uma outra realidade, né? Então, qualquer coisa, vocês deem um grito aí, se trancar a internet, se a gente tiver alguma probleminha, tá bem? Então, vamos lá. A minha ideia foi preparar um material que consolidasse alguns pontos que a escola propôs para esse bate-papo e que eu tenho visto, né, nessas últimas semanas, através de palestras e lives que eu tenho feito em outras escolas também, que é uma demanda muito geral desse contexto, né? Falar em aprendizagem, hábitos de estudo, e nós não podemos deixar de considerar o aspecto da saúde mental nesse momento de distanciamento social. Então, a minha fala, ela tem por volta de 35, 40 minutos, tá? E depois eu abro e a gente fica à disposição para um bate-papo, certo? Como eu sempre digo, quando eu começo as minhas falas, né, que eu não tenho nenhuma pretensão de trazer fórmulas mágicas ou respostas e verdades absolutas sobre esse tema, tá? O meu foco agora vai ser trazer uma questão reflexiva, para que vocês possam olhar para a rotina de vocês, e quando eu falo vocês, eu estou falando basicamente nos estudantes, né? Eu vou dirigir minha fala basicamente para os estudantes, mas eu estou levando em conta também que a gente tem aqui professores, orientadores, né? Profissionais aí da escola e também pais, certo? Então, eu vou circular um pouquinho por esses públicos aí neste momento,
tá? No intuito de trazer uma reflexão e para que vocês, principalmente os estudantes, revisitem um pouco os seus hábitos. Ao final dessa atividade, vocês possam pensar o que eu estou fazendo que está me ajudando nesse contexto, dentro da minha rotina, e o que eu estou fazendo que daqui a um pouco está me prejudicando e não está auxiliando o meu aprendizado, né? E o enfrentamento dessa situação. Por quê, pessoal? Tudo mudou, né? De fato, como o Leonardo apresentou inicialmente, de uma hora para outra, o nosso mundo se modificou, as relações se modificaram. Embora nós já tivéssemos lá em janeiro ouvindo algumas notícias a respeito de um vírus, né? Lá na China, a gente não tinha uma dimensão ali em janeiro, fevereiro, de como as coisas iam acontecer e como elas iam chegar aqui no Brasil. Tá? Então, foi muito rápido, né? Embora algumas instituições conseguiram se antecipar um pouco, todas as instituições, basicamente, de ensino, elas tiveram um desafio enorme, porque a sala de aula passou para dentro das casas de vocês, né? A gente inverteu uma lógica entre o público e o privado. Então, na medida do tempo, antes a gente sempre tinha o celular, tinha o e-mail, tinha o WhatsApp invadindo as nossas casas, né? Mas agora a gente tem a aula, a gente tem literalmente a escola dentro da nossa casa. E além da escola, a gente tem os trabalhos dos nossos pais, que também vieram para dentro de casa. A gente tem uma série de novas, né, de novas tarefas e novos papéis acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu gosto muito, né, dessa hashtag tudo junto e misturado. Por quê? Porque para quem é organizado e para quem gosta de rotina, que nem eu, né, eu falo de mim nesse momento, foi um baque muito grande. Então, provavelmente, a gente tem aqui estudantes e profissionais que gostam da rotina, que gostam das coisas separadas em caixinhas, quando é a hora do estudo, quando é a hora do lazer, quando é a hora, né? Eu, no caso, que tenho duas filhas pequenas, quando é a hora de estar com minhas filhas, quando é a hora de ser mãe, quando é a hora de ser profissional. A minha vida antes da pandemia estava muito estruturada. Eu tinha toda uma rede de apoio, né, em relação à minha rotina. E, de repente, tudo se embolou, né? A escola das minhas filhas entrou para dentro de casa, meu trabalho entrou para dentro de casa, eu tive que dar aulas ao vivo a partir da primeira semana ali em março, quando a gente parou na SPM. Então, tudo se embolou. Então, para quem gosta de rotina, isso foi difícil. Mas eu digo o seguinte, para quem não tem uma rotina muito organizada, isso ainda foi mais difícil. E por isso, pessoal, que a minha primeira dica para a gente poder lidar com tudo isso, nós já estamos aí há 2 meses, né? Já praticamente 70, quase 80 dias em isolamento, a gente precisa fazer um cronograma semanal das nossas atividades. Por que um cronograma semanal, pessoal? Porque a nossa noção de tempo com a pandemia, ela também modificou. A gente não tem mais certezas absolutas sobre o futuro. E o futuro está muito incerto. Então, qual é a sugestão para uma organização de todos nós, né? E principalmente dos estudantes? Organizar no domingo ou no final de semana a rotina de segunda a sábado ou de segunda a domingo, distribuindo as nossas tarefas, distribuindo as nossas atividades ao longo de cada dia da semana, né? Quando eu tenho aulas síncronas, que eu tenho que entrar ao vivo, quando eu tenho atividades, eu tenho entregas para uma data limite. Essas vão ser prioridades, né? Separar manhã, tarde e noite, na segunda, na terça e na quarta, né? Quinta e sexta, e até final de semana, o que eu tenho que fazer em cada momento. Essa organização, pessoal, ela é super importante e eu digo uma coisa para vocês, ela deve ser visual. Por que ela deve ser visual? Porque a gente precisa enxergar na nossa semana de onde eu venho e para onde eu estou indo, certo? Pessoal, acho que só alguém está com o microfone aberto, está dando um pouquinho de microfonia aqui. Não sei se vocês estão... Ok, acho que melhorou. Isso, obrigada. Então, vocês vão enxergar de onde vocês estão partindo e onde eu tenho que chegar, aonde eu devo chegar. E aí tem a ver com o segundo ponto. Estabelecer prioridades e metas. Metas diárias e metas semanais.
Por que metas diárias e semanais? Porque tem algumas coisas que eu vou ter que dar conta na segunda. Se eu tenho uma aula síncrona, né, uma aula ao vivo na segunda-feira, de matemática, ou se eu tenho uma avaliação naquele momento, aquela é uma prioridade para mim, a segunda-feira, né? Se eu tenho algumas outras atividades que eu posso jogar dentro da minha semana, eu posso ter uma flexibilidade, mas eu preciso fazer uma combinação comigo mesmo de o que é prioridade e onde eu vou, né? Para onde eu vou, como eu vou distribuir essas metas na minha semana, tá? Então, muito importante. Primeiro, estabelecer um cronograma, e eu gosto disso por escrito. Pode ser uma agenda eletrônica, pode ser uma folhinha de um caderno onde vocês rabiscam à mão os quadrinhos da semana, pode ser um mural no quarto de vocês ou aonde vocês estudam em casa, não importa, mas o importante é ser visual. A gente tem que enxergar essa rotina e vendo o que a gente fez e o que falta fazer ao longo da semana, tá? Estabelecendo metas e prioridades. E aí, pessoal, o nosso cérebro, ele é muito fantástico, porque o nosso cérebro, ele funciona por reforçamento, né? Ele funciona por recompensas. Quando a gente faz alguma coisa e a gente tem um checklist lá e a gente dá aquele ok, né? Que nem essa menina da foto aí, ela marcou ali de rosa, de vermelho, eu risquei aquilo que eu consegui fazer. O que eu tô fazendo com o meu cérebro? Eu tô dizendo para ele, eu consegui. Né? Eu fui capaz, eu dei conta disso. E quando a gente vai dando esses checklists e vai mostrando lá na nossa rotina que a gente está fazendo as coisas, a gente reforça positivamente o cérebro e diz: você pode, você consegue, siga em frente. Isso gera um impulso chamado motivação, uma energia interna chamada motivação. Mas, ai, Ana, às vezes eu não consigo, né? Naquele dia, uma meta não aconteceu, não deu certo. Não tem problema. Por quê? Diante do contexto que a gente está vivendo, onde é tudo junto e misturado, lembram lá da hashtag, né? Tem coisas, às vezes, que a gente se programa e não consegue fazer naquele dia. Por quê? A internet caiu, não funcionou, tive que dividir equipamentos em casa com alguém, isso é bem comum, é uma realidade que as escolas estão tendo que entender também, né? Que a gente está tendo que dividir os equipamentos dentro da nossa casa, que a internet, de repente, não é a melhor. Mas aí, se eu não fiz, para quando eu vou fazer? Né? Para onde eu vou colocar isso no meu cronograma? E é o que está escrito aqui no item 3. Revise diariamente o seu quadro, né? O seu cronograma, as metas, e realoque o que não foi realizado no dia. Ou seja, não deu para fazer tal tarefa hoje, para quando eu vou fazer? Para onde eu vou realocar essa atividade? Tá, pessoal? E isso, o quadro, né? Esse planner, esse quadro visual semanal é muito importante. Tá, pessoal? Isso é bem importante para a nossa organização, né? E para a gente ver e reforçar o nosso cérebro de que a gente está conseguindo fazer as coisas, ok? Quarto ponto é o que eu já falei um pouquinho há pouco, é ajustar e combinar com a nossa família, com as pessoas que estão dentro da nossa casa, como a gente fará a divisão dos equipamentos. Se é necessário dividir equipamentos, como é que a gente vai fazer? Que horário eu preciso do notebook? Que horário eu posso trabalhar com o celular? Que horário eu tenho computador para todo mundo em casa? Ou eu não tenho? Né? Eu posso fazer as atividades da escola no tablet? É possível? Então, isso tudo vocês precisam se reorganizar em casa, né? Porque de uma hora para outra, até os aparelhos, eu digo, até tomada em casa tá faltando, né? De tanto aparelho eletrônico que a gente está carregando o tempo inteiro, né? É celular, é tablet, é notebook, é computador. Daqui um pouco a gente tem esses recursos, mas às vezes a gente precisa compartilhar. E se a gente tem que compartilhar esses equipamentos, a gente tem que fazer um cronograma e organizar isso com as pessoas que estão na nossa casa, tá? Então, isso é bem importante para vocês poderem se organizar também e terem os equipamentos e terem essas ferramentas que hoje são o nosso meio de ensino-aprendizagem e o nosso meio de trabalho, né? São as ferramentas que a gente está utilizando, ok? Outro ponto super importante, pessoal, que eu falo muito para os meus alunos, mesmo lá na faculdade, falo muito para minha filha, eu tenho uma filha de 10 anos, né? E eu digo para ela,
Tu tens que organizar o espaço de trabalho, né? Tu tens uma bancada, como é que é essa bancada? Olhem essa imagem, olhem a quantidade de estímulos que a gente tem em cima aí, né? Tem quadro, tem mural, tem computador, tem celular. Isso tudo, pessoal, essa poluição visual que a gente está vendo nessa mesa aí, nessa imagem, ela prejudica a minha capacidade de atenção. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, eu preciso preparar um local adequado para estudar, seja a minha bancada, seja na sala, seja no meu quarto, seja no escritório. Qual é o espaço que eu vou usar? Eu tenho que levar o material da aula antecipadamente, eu tenho que ter um estojo, eu tenho que ter um material que o professor solicitou, né? Eu preciso me preparar para entrar nessa aula psicologicamente. E preparar esse espaço faz parte da preparação mental. Quando a gente vai para a escola de carro, de aplicativo ou de transporte, né, escolar, de transporte público, a gente também precisa se preparar para sair de casa, né? A gente tem que arrumar a mochila, a gente tem que revisar o material, a gente tem que organizar que disciplinas eu tenho naquele dia, revisar a agenda, o que o professor da disciplina tal pediu para hoje, e eu não posso fazer isso 1 minuto antes de sair de casa. Então, agora, vocês também precisam fazer isso antes de entrar na aula, antes de entrar numa atividade que exige atenção e concentração. Então, cuidem o espaço, a luminosidade adequada, evitem ruídos, né? Obviamente que a gente está falando aqui do ideal, né? Evitar barulhos, mas principalmente quem está com outros irmãos em casa, quem tem criança pequena, né? Quem tem pai e mãe trabalhando, a gente sabe que a casa está muito barulhenta, né? Então a gente precisa de alguma forma achar uma adequação desses espaços. E isso vai depender de uma iniciativa e de uma conversa nossa também com a nossa família, né? Então isso é bem importante a gente se organizar, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu mesma, como profissional, né? E como eu brinco como uma macaca véia, quando começou aqui essa função toda, sabem onde é que eu tô? Eu tô trancada no meu quarto, literalmente trancada, com uma bancada improvisada que eu tive que montar no meu quarto, porque o meu escritório não tem privacidade na sala, né? E as minhas filhas são crianças, fazem barulho, ocupam a casa. Então, nos momentos que eu dou aula, que eu dou palestras, como agora para vocês, que eu tenho alguma live, que eu vou orientar um estudante, eu literalmente me tranco no meu quarto. E aí, o que eu tive que ajustar? Um cronograma com meu esposo, né? Eu tive que organizar um cronograma com meu marido, porque nos horários que eu tenho essas atividades, ele tem que estar em casa, porque eu tenho uma pequena de 3 anos. A de 10 até se vira, mas a de 3 anos eu não posso deixar sozinha, né? Porta lá para a sala sozinha. Entendem? Então, mesmo para os adultos, né, e mesmo para os professores de vocês, isso é super importante vocês entenderem que os professores estão fazendo um esforço enorme para poder dar conta de toda essa condição, tá? Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também dos professores, tá? E aí, gente, o grande desafio hoje é o bendito celular, né? O uso do celular durante os estudos, ele pode ser, inclusive, a ferramenta, pode ter alunos, vocês podem estar precisando do celular para, inclusive, assistir às aulas, para fazer as tarefas, né? E aí, o que acontece? Esse celular fica entrando notificação a todo momento, né? Agora eu tô falando com vocês aqui, tô controlando o tempo no meu celular, que há tempo eu não uso mais relógio, né? Então, eu tô controlando o tempo no meu celular e tô vendo uma série de mensagens de WhatsApp entrando aqui. Só que o que eu preciso? Ter muito foco, muita disciplina para estar inteira no que eu estou fazendo com vocês. Depois que terminar isso aqui, eu vou olhar o meu celular e vou olhar as demandas que entraram no WhatsApp, né? Porque a maioria delas, nenhuma delas é urgente, provavelmente, né? E agora eu não vou interromper a minha atividade com vocês, o meu compromisso com vocês e comigo para olhar o WhatsApp. Então é fundamental que vocês tenham muita disciplina em relação ao uso do celular durante os estudos e durante as aulas. Esse é um ponto super importante. Tá, pessoal? Não é fácil, mas isso depende de vocês. E aí a gente precisa ter responsabilidade, ter autonomia, né? E fazer combinações conosco mesmo, que tem a ver com o que eu vou falar aqui, né?
Durante a atividade, façam combinações com vocês mesmos. Então, agora eu vou ficar 1 hora na aula tal, ou eu vou ficar 30 minutos fazendo uma atividade, e depois disso eu vou fazer uma pausa. E fiquem esse tempo. Fiquem esse momento com concentração e com atenção e com foco. E aí vocês vão ver que vocês já deram um ok, né? Consegui lá no cronograma da rotina de vocês. Porque se vocês começarem a não cumprir o cronograma, fazendo pausa a todo momento, se levantando, indo na geladeira, comendo, né? Todo mundo comendo, uma loucura nesse momento, né? Se a gente não se controlar, vai chegar no fim do dia, a gente não vai ter vencido a nossa meta do dia. A gente não vai ter conseguido dar conta daquele cronograma que a gente tinha e que a gente estipulou, né? Através das questões que a escola nos passou, das atividades que a escola nos passou, tá? Então é importante fazer a combinação. Quanto tempo eu vou ficar estudando, quando eu vou fazer pausas, os professores também dão, né, intervalos entre as aulas ao vivo para vocês. Então levantem, vão pegar uma água, se espreguiça um pouquinho, né? A gente está muito tempo sentado na mesma posição. A gente está forçando também muito a visão com todos esses equipamentos eletrônicos. E aí definam um tempo para voltar, né? Então tá, eu vou ficar um tempo ali, vou fazer uma pausa e vou voltar para o estudo. Isso é super importante. E é uma combinação de vocês com vocês mesmos. Depois eu vou falar que a gente está treinando, desenvolvendo uma série de competências com esses exercícios e com essa situação que a gente está vivendo. Dá para fazer do limão uma limonada, como eu costumo dizer, tá? 8ª dica. Tenha e mantenha uma rotina equilibrada. O que eu quero dizer com isso? Nós não somos só estudantes, não somos só profissionais. A gente tem pais, tem mães, tem filhos, tem família, precisa de momentos de lazer. Então, organizem a rotina de vocês em relação a estudo, a alimentação, sono, lazer, exercícios e atividades ao ar livre, que são importantes também, né? Com os devidos cuidados hoje, é importante que a gente tenha alguns momentos ao ar livre para pegar um sol, para arejar, né? Sair um pouco do ambiente fechado dentro da nossa casa. E para isso, pessoal, vocês precisam manter ou tentar manter uma rotina ajustada, principalmente em relação ao sono. E aqui, né, eu estava conversando um pouco com o Leonardo antes da gente iniciar a atividade, hoje à tarde, e eu disse para ele que sempre eu gosto de falar sobre o sono nessa minha exposição. Por quê, pessoal? As pesquisas que a gente tem feito na universidade e nas escolas, o que a gente tem lido a respeito dos hábitos do sono, são assustadoras, tá? Assustadoras mesmo. Por quê? A maioria da gurizada, né, e não só a gurizada, os adultos também, mas a gurizada acaba prejudicando o estudo, né? A maioria da gurizada tá dormindo pouco. Está dormindo pouco e não está conseguindo ter o que a gente chama de uma higiene do sono. A higiene do sono se refere ao período do sono que a gente dorme todos os dias, né? A preparação para dormir, a qualidade do sono leve, profundo, leve, profundo, leve, profundo durante a noite, porque o nosso sono tem ciclos, a gente precisa passar por esses ciclos para aprender, para formar memória. Tá? Senão a gente acorda cansado, a gente acorda com a sensação de que não descansou, com a sensação de que não lembra de nada. Uma pessoa com falta de sono, com privação de sono, fica desatenta, ela dorme em aula, sim, ela não consegue se concentrar nas tarefas, e os profissionais também, né? Todos os profissionais, quando estão fazendo um trabalho, quando estão trabalhando e têm sono, eles produzem menos, a sua capacidade de desempenho é menor. Por isso, pessoal, é muito importante uma dica fundamental aqui, que não é minha, tá? São dos estudiosos de sono, nós precisamos desligar os nossos aparelhos, desconectar os aparelhos eletrônicos, no mínimo 30 minutos antes de deitar, tá? Antes de dormir. Então, no momento que a gente vai deitar hoje, o que a gente faz? Carrega o celular para a cama. Tá? A maioria das pessoas, tem algumas pesquisas que mostram que 99% das pessoas levam o celular para a cama ou o tablet, né, para a cama antes de dormir. E qual é o problema disso, gente? O problema é que na hora da preparação do sono, a gente precisa começar a desligar
as nossas conexões cerebrais. A gente precisa começar um estado de relaxamento para produzir o quê? O hormônio do sono, né? O hormônio do sono a gente não produz de uma hora para outra. Por isso que às vezes a gente diz, tá, vou dormir, ou alguém manda a gente dormir e a gente não consegue dormir, porque a gente não se preparou para dormir. De uma hora para outra apagou a luz, desligou o celular e eu quero dormir e às vezes eu não consigo, porque não houve essa preparação para o sono. E essa luz azul, pessoal, que é a luz das telas dos eletrônicos, ela é uma luz que inibe a produção do hormônio do sono e vai prejudicar toda a qualidade do nosso sono durante a noite. Então é muito importante aqui os professores, as famílias que estão escutando, né, e vocês estudantes entenderem quando as pessoas falam, né, que o excesso de eletrônicos antes de dormir faz mal, que o excesso de eletrônicos na cama não é adequado, porque isso é fato. Vocês vão ver que a qualidade do sono de vocês vai melhorar muito, sem falar que quando a gente pega o celular na hora de dormir, quando a gente vê se passaram 30, 40 minutos, 1 hora, às vezes muito mais, e a gente tinha que estar dormindo porque no outro dia o despertador vai tocar. E aí eu não tenho nem a quantidade de sono necessária. E sim, pessoal, quantidade de sono também é necessária. Para cada fase da nossa vida, a gente tem uma quantidade de sono importante, né? Na idade de vocês, que estão aí no final da adolescência, né? Muitos jovens ainda precisam dormir cerca de 9 horas para se sentir bem, né? E quem é que dorme 9 horas aí? Se eu fosse fazer uma enquete agora, eu garanto que a maioria de vocês não dorme 9 horas por noite, né? Mas para os estudos é importante que vocês tenham uma qualidade, durmam no mínimo 8 horas, devido à produção acelerada de hormônios que vocês estão nesse momento. Né? O sono é fundamental para o crescimento, para regeneração celular, né? Para neuroplasticidade cerebral, para a gente poder ter novas conexões, para a gente formar sinapses. Isso tudo que vocês já estudaram aí, estão estudando em biologia, né? Em outras áreas. É super importante para formar memória, pessoal. Se a gente não dorme bem, a gente não presta atenção. Se a gente não presta atenção, a gente não forma memória, que é o que está aqui, né? A aprendizagem depende de foco, atenção e memória. Como é que eu vou querer que um adolescente ou uma criança aprenda se ele não dormiu bem? Ele já vem para a aula com déficit. Ele já vem para a aula com demanda insatisfatória para a aprendizagem, porque a capacidade de atenção dele está prejudicada. E se a gente não presta atenção, gente, a gente não vai lembrar da informação depois. A gente vai levar muito mais tempo estudando, porque a gente vai ter a sensação que a gente não viu aquilo ainda. Né? Quem aqui nunca lê um texto várias vezes e vai e volta e quando vê não está prestando atenção no que está lendo, né? O sono não é o único fator de déficit de atenção, tá, pessoal? Existem muitos outros fatores que prejudicam a atenção, mas o sono é um deles e bem importante. Tá, pessoal? Então, muito, muito importante. Principalmente para aqueles estudantes que têm maior dificuldade em prestar atenção, para aqueles estudantes que têm um déficit de atenção, para aqueles estudantes que se distraem mais, vocês precisam muito prestar atenção nessas rotinas. E o sono é fundamental para isso, tá? E aí, a última dica, né, que eu sempre falo que é super importante a gente manter um diálogo aberto com a família e com a escola, né? Os desafios são para todos, eu falei de vocês, né? Eu tenho inúmeros desafios para estar agora convivendo nesse cenário, nesse contexto, trabalhando em casa com 2 crianças, com a tecnologia, tive que fazer treinamentos também para poder dar conta, né, das aulas ao vivo como professora, porque isso não era uma realidade antes da pandemia, eu dava aula lá na SPM, né? Então é muito, muito importante que vocês mantenham um diálogo aberto com a escola, até para a escola saber como é que está a situação de vocês. Tenho certeza, né, que tem várias pessoas aí, várias áreas na escola abertas para escutar. Olha, se vocês estão com uma dificuldade, se vocês específica, se vocês não estão conseguindo, né, a tecnologia, se vocês não estão conseguindo acessar os materiais. Então, é muito importante esse diálogo aberto, né? Porque as relações, elas estão muito desgastadas. E eu sempre digo que pais não são professores e não serão professores e não devem ser professores.
Isso alivia os pais e alivia as relações, né? No momento que os pais tentam se colocar num papel de professor, uma relação se desgasta. É muito diferente o vínculo que um estudante tem com o seu professor e o vínculo que ele tem com seus pais. Então, é uma equação que não fecha, é uma equação que não vai funcionar. E esse é um grande desafio para os pequenos, principalmente. Eu falava com o Leonardo, né? Onde, imaginem que tem famílias alfabetizando crianças em casa, né? E é muito diferente uma criança ser alfabetizada por um pai e ser alfabetizada por um professor que tem formação, que tem todo o conhecimento, tem toda a didática, que tem outro vínculo com essa criança. Só que vocês aqui já são mais velhos, vocês aqui já têm uma maturidade, né? Então vocês já têm autonomia para estudar mais sozinhos, né? E se vocês tiverem dificuldades, vocês precisam buscar recursos. Façam atividades com grupos dos colegas, né? Assim como vocês provavelmente se reuniam para estudar com os colegas antes, vocês podem se reunir aqui pela tecnologia para estudar, né? Fazer fóruns de discussão, enfim. Então, a gente precisa aprender e ter novas formas de nos adaptarmos a tudo isso, tá? Final, né? Eu gosto sempre de finalizar dizendo que sim, nós podemos aprender alguma coisa com tudo isso. E na verdade, nós vamos aprender muito com tudo isso. A grande questão é que nós estamos sofrendo, não está fácil, né? Para alguns pode estar mais fácil, mas para outros pode estar muito difícil, porque cada casinha aí, cada contexto, cada história familiar é uma, né? Cada um sabe o que está acontecendo na sua dinâmica familiar, né? Então, o que a gente tem trabalhado no sentido positivo é em cima das habilidades e das competências socioemocionais, que hoje estão tão aí na moda, né? Se fala tanto de competências socioemocionais, e eu digo, pessoal, isso aqui não é clichê. Tá? Quando eu tô lá na faculdade, trabalhando com os meus estudantes essas competências, né? Depois de uns anos, quando eles se formam, e eles vão fazer um processo seletivo, ou eles vão fazer uma entrevista para uma empresa, eles vêm me dizer, puxa, prof, como foi importante aquilo que a gente trabalhou sobre tolerância, sobre organização, sobre empatia, né? Sobre essas competências socioemocionais, trabalhar em equipe, tomada de decisão. Pessoal, isso não são conteúdos de disciplina, esses são conteúdos da vida, né? E tudo isso hoje é uma oportunidade de vocês exercitarem. Por exemplo, esse primeiro pilar que eu coloquei aí em rosa, que ele fala de determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade, é o pilar da autogestão. Nós precisamos gerir a nossa carreira, pessoal. Nós precisamos gerir a nossa vida. Nós não vamos ter pessoas nos guiando e nos conduzindo a vida toda. Então, a gente precisa ter autonomia. Então, vocês estão tendo a oportunidade com essa situação toda de gerenciarem a vida e os estudos de vocês, né? De mostrarem para as famílias de vocês que vocês têm responsabilidade, de mostrarem para a escola que vocês conseguem dar conta, de poderem dar conta desses aspectos, né? Com alguma dificuldade, alguma adaptação, que obviamente a gente tem, mas vocês podem fazer isso. Depende de vocês. Autogestão. A gestão é própria. Tá? O terceiro pilar em verde da amabilidade, eu diria para vocês que essa situação ela está fazendo com que a gente desenvolva uma competência fundamental que é a empatia. A empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro, né? Quando a gente está reclamando de uma aula de um professor, quando a gente fica chateado que o professor não responde um e-mail imediatamente quando a gente manda, a gente não está sendo empático. Né? O que será que está acontecendo na casa desse professor, na realidade desse professor, na vida desse professor, que de uma hora para outra também tem família, também tem uma uma pia cheia de louça suja, né? Também pode ter crianças em casa atrapalhando, né? Imobilizando ali a sua rotina, né? Que também tem uma relação que daqui um pouco se misturou. Lembram? Tudo junto e misturado. Então, cadê a nossa capacidade de empatia? Né? Os professores não são youtubers, os professores, muitos têm habilidades, né? São talvez mais rápidos, mais ágeis com as ferramentas digitais, mas quantos outros professores não tiveram que fazer treinamento correndo aí para dar as aulas para vocês, para poder dar conta de todos os softwares e de todas as tecnologias que a gente tem?
Tá? Então, vamos olhar para o outro, isso é super importante. Outra forma de olhar para o outro, né? Ajudar nas tarefas domésticas. E isso, pessoal, eu não falo em ajudar em tarefa doméstica só por causa da pandemia e do isolamento. Eu e os estudos mostram, né, que os filhos que ajudam nas tarefas domésticas, arrumando seu quarto, organizando seus materiais, suas roupas, ajudando numa louça, né, botar uma roupa na máquina, limpar um pouco seu quarto, organizar suas coisas. Isso, pessoal, vocês estão vendo hoje como custa para um pai, para uma mãe e para quem tem funcionário, né? Quanto custa arrumar uma casa, deixar uma casa organizada, né? Com as coisas arrumadas, com a toalha limpinha, cheirosa, né? Com o vaso sanitário limpo. Isso, pessoal, é algo que também desenvolve empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. E é uma experiência, uma oportunidade para a gente ver que as coisas não ficam arrumadas sozinhas, né? Que quando a gente sai de casa, muitas vezes a cama tá desarrumada e volta, o nosso quarto tá todo arrumado ao meio-dia, alguém fez isso por nós, tá? Então, isso é extremamente importante vocês pensarem. E por último, o pilar da resiliência emocional, para mim, é o mais importante hoje. Por quê, pessoal? Quando a gente vai estudar, e eu estudo muito as competências para o século XXI, né? O que vai ser do mundo do trabalho no futuro, porque a gente não sabe, né? Quais vão ser as profissões, quais vão ser as atuações. E a pandemia, gente, ela veio nos mostrar uma inversão muito importante em relação, uma mudança muito importante em relação ao trabalho, né? Então, ela está desenvolvendo na gente uma tolerância à frustração e uma tolerância à incerteza, que é maior incerteza do que essa da gente não saber quando esse vírus vai embora, quando a gente vai poder ter uma vida, entre aspas, normal, né? Incerteza diante da vida e da morte, medo de perder as pessoas, medo de ficar doente, né? Medo de uma série de coisas. A gente perdeu o contato, a gente perdeu os amigos. Para a idade de vocês, assim, gurizada, é super importante, né? Essas relações sociais. A gente tem uma galera que está no terceiro ano, que tinha toda uma expectativa, um ritual de passagem, né? Nesse ano, com a saída da escola. Gente, tolerância ao estresse e tolerância à frustração. O que não está solucionado, solucionado está, né? O que não tem solução, solucionado está. Né? Então, vamos ter que lidar com tudo isso. E aí, quando eu falo em saúde mental, por que a gente fala em saúde mental? Porque algumas pessoas vão passar por tudo isso de uma forma mais tranquila, e outras vão passar por tudo isso com uma turbulência muito grande. Né? Se algum de vocês tem familiares, por exemplo, no grupo de risco em casa, eu acredito que vocês estejam muito mais preocupados e muito mais estressados, né? Com alguma comorbidade, com alguma doença, mais perto de vocês, com o medo de a gente poder contaminar essas pessoas, né? E para isso pode gerar o quê? Ansiedade, pode gerar depressão, pode gerar uma série de transtornos que às vezes eu digo eles já estavam adormecidos, né? Porque eu brinco de perto, ninguém é normal, né? Todos nós temos nosso lado, né? De louco, de médico louco, todo mundo tem um pouco, né? Só que agora essas coisas estão aflorando. Tanto que a gente tem atendido lá na SPM o dobro de estudantes nessa época do que a gente atende normalmente, porque os nossos estudantes estão muito confusos, estão deprimidos, estão ansiosos, tem gente que mora sozinho e aí tá com dificuldade que mora sozinho, tem gente que voltou a morar com seus pais e aí tá brigando dia e noite com seus pais, que voltou para o interior, que voltou para outra cidade, né? As relações em casa estão desgastadas porque ninguém se aguenta tanto tempo junto, né? Vamos combinar. É desgastante. Então, tudo isso está fazendo com que a gente possa hoje, pessoal, desenvolver essa capacidade de tolerância, de resiliência, capacidade de adaptação. Tá? Não é fácil. E eu sempre digo, pessoal, procurem ajuda, tá? Isso vale para alunos, vale para professores e vale para pais, vale para qualquer indivíduo. A gente não precisa dar conta de tudo, né? E tem coisas que são difíceis. Peçam ajuda. Isso é fundamental, tá? Fica aqui um pedido como psicóloga, né? Busquem apoio, busquem ajuda se vocês estiverem sentindo que vocês não estão conseguindo lidar com tudo isso. Tá? Isso é bem importante. Falei bastante, então, né?
fechamos aí com quase 40 minutos. Meu e-mail tá aí, eu fico super à disposição. Espero ter podido contribuir. E agora abrimos aí para dúvidas, perguntas, comentários, enfim, com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. Excelente, muito bom escutar as tuas dicas e as reflexões. Antes, eu fiz umas Eu perguntinhas tenho uma aqui. pergunta. Diga. Ó, Eu acabei entrando nesse período de quarentena em um estado meio sedentário de preguiça. Como é que eu posso me livrar dele? quem tá falando, desculpa? É o Eduardo Figueiró. Eduardo, tudo Eduardo, bem, do Eduardo? primeiro ano. É estudante, legal. Na verdade, o sedentarismo tá complicado, né? Mesmo para quem gostava, fazia esporte ou fazia uma atividade física, realmente ficou mais limitado. Mas assim, Eduardo, o que eu digo é que a gente pode ser criativo nesse momento, tá? Se tu tá com vontade, tá sentindo essa energia de fazer exercício, eu não sei se tu tens a possibilidade de caminhar um pouco na rua usando máscara, né? Durante alguns horários, quando o tempo tá bom, ou se tu tem a oportunidade de fazer alguns exercícios dentro da tua casa, se tu tem pátio, né? Aí tu vai ter que buscar algumas alternativas dentro da tua realidade, certo? Mas seria bem importante, se isso te faz bem, é bem importante fazer alguns exercícios. Hoje já tem vários aplicativos, já tem vários profissionais de educação física, profissionais de saúde, inclusive dando aulas, né? Pelo celular, pelo computador, passando exercícios. Então, as pessoas se adaptaram a todas essas realidades, tá? Então, eu te digo assim, vai atrás da tua, né, dentro da tua realidade, o que seria possível tu fazer, tá? Tá, beleza. Saquei. Isso aí. Obrigado, Eduardo. Mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de fazer um comentário? Aproveitar a presença da Ana Cláudia aqui conosco. Eu não tenho uma pergunta, eu só queria fazer um comentário para contribuir, que essa palestra eu gostei muito, foi perfeita, eu acho que se encaixou como uma luva no meu dia a dia, porque eu sempre gostei muito de uma rotina, assim, sempre tive na minha vida em todos os aspectos. E parece que desde quando começou o isolamento, eu peguei o meu quebra-cabeça que estava montadinho, bonitinho, e desmontei ele e baguncei ele. E tá sendo muito difícil para mim conciliar tudo. Eu sou estudante de terceirão, então tá sendo muito difícil conciliar as atividades do colégio, prestar atenção na aula online, estudar para o vestibular, fazer exercício, ter o meu momento de lazer, meu momento de sono. E eu tô sentindo isso muito no meu emocional também, bem como tu falou. Eu sinto que eu tô me esforçando o dobro, o triplo, e eu vejo as minhas notas caírem pela metade, e eu fico desesperada, assim. É um momento que tá sendo muito atípico e tá deixando todo mundo muito abalado, assim. Isso. E eu acho que foi muito importante tu trazer esse assunto pra gente, foi muito bom, eu só queria compartilhar com isso. Que bom, querida. Como é que é teu nome? Rafaela. Rafaela. Isso. Querida, eu fico muito feliz com o teu depoimento, né? E eu vou te dizer uma coisa, que a gente tem que aprender com esse momento, às vezes, é ligar aquela tecla F, sabe? Que eu não posso falar o nome aqui, mas a gente tem que se cobrar um pououquinho menos, tá? Quando começou isso tudo, principalmente quem é muito autoexigente, muito autocrítica, e eu acho que né, se identifica com algumas coisas que eu falei. Quando começou tudo isso, eu tive crises muito feias de ansiedade aqui em casa, porque a minha filha batia na porta, eu tinha a sensação que eu não estava inteira em nada do que eu estava fazendo. Parecia que eu estava fazendo sempre 1000 coisas ao mesmo tempo, e eu não gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, para mim, foi, como nem tu falou, o quebra-cabeça daqui um pouco todo desmontado. Mas o que eu comecei a ver? Eu não vou conseguir ser a mesma. A minha produção não vai ser a mesma. Essa semana, minha pequena teve que ficar sozinha comigo durante uma aula. Pela primeira vez, meu marido teve que sair para trabalhar, urgência, e ela invadiu minha aula pedindo para ir no banheiro, né? E aí os alunos deram risada, a gente riu juntos, eu pedi licença para a turma, levei ela para o banheiro e voltei para minha aula, né? Sim. Mas eu fiquei muito, me cobro muito, então isso é difícil. Mas às vezes a gente tem que ligar aquela teclinha F também,
para pegar um pouco mais leve, principalmente quem tem esse grau de exigência, porque senão, querido, o corpo começa a manifestar. O corpo e a mente, no excesso de estresse, eles são tóxicos. A gente tem dor de cabeça, a gente vai ter dor no corpo, a gente pode ter muita fome, né? Ou perda de apetite, pode perder cabelo, a gente pode ter uma série de sintomas, até físicos, em função dessa ansiedade, desse estresse elevado. Tá? Então, e legal é tu falar, procura a escola, né? Procura um espaço, procura pessoas com quem tu possa conversar, que é o que tu tá fazendo agora. Bem legal. Sim. Isso Que aí. E aí, Obrigado, Rafa. que legal, bem legal. Muito bom. Gostei das duas perguntas ali, né? Porque Muito boas. ambas envolvem o tema, né? Trabalhado. E, Ana, eu queria poder discutir contigo um pouquinho mais, que eu acho que tem a ver com as perguntas da Rafa e do Eduardo, essa questão do cérebro operar por reforçamento, né? Como observar, né? Que tipo de estratégias no cotidiano, assim, coisinhas pequenininhas, práticas, assim, do dia a dia, que a gente pode observar como reforçamentos positivos, né? Aqueles que vão nos fazer crescer, vão nos motivar. E quando a gente pode perceber, já numa linha parecida com a pergunta do Eduardo e também da Rafa, quando o reforçamento ele é negativo, quando o reforçamento nos coloca para baixo. Assim, tu teria alguma dica para a gente observar assim, esses funcionamentos? Sim, na verdade, o reforçamento positivo, ele acontece quando eu consigo fazer o que eu me propus, tá? Então, o que é legal vocês colocarem nessa agenda, nessa rotina. Até, por exemplo, a partir de amanhã eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é lavar meu rosto, né? Ali levantar no banheiro e vou arrumar minha cama. Por exemplo, quem não arruma a cama ou quem ainda não tá. Tô dando um exemplo, tá? Pode ser bem banal. Então eu vou criar para amanhã uma meta. E a partir de arrumar minha cama, lavar meu rosto, vou tomar um café, ou eu vou acordar um pouquinho mais cedo do que eu tô acordando para aula. Porque a gente está observando que os alunos da manhã estão acordando muito em cima do horário de aula, né? E aí, às vezes, não lavam o rosto, não tomam café, não conseguem ter aquela preparação que tinham na rotina normal. Porque na rotina normal a gente precisava no mínimo 1 hora, né? Às vezes até antes, para poder acordar, levantar com calma, se arrumar e sair de casa. Claro que quem mora mais perto da escola, isso às vezes é muito mais rápido, né? Mas assim, essa preparação é importante. Então eu diria, primeiro, tentem fazer algumas coisas bem práticas. Hoje eu vou me propor a fazer o que na minha rotina? Porque quando vocês conseguirem fazer, hoje eu vou arrumar uma cama, hoje eu vou arrumar, hoje eu vou ajudar meus pais, eu vou botar a mesa, né? Ou sei lá, vou lavar uma louça que eu não lavo. Alguma coisa assim, além das tarefas da escola, vocês estão dando vários reforços positivos. E vocês vão ver uma coisa, quando vocês fizerem isso, os conflitos com a família vão melhorar, né? Porque os conflitos com os pais nessa fase da adolescência são muito comuns de forma normal, né, Leonardo? Isso a gente estuda. Nessa situação de confinamento, de isolamento, o conflito se intensifica com os pais, porque tá todo mundo junto o tempo todo, é demais, eu brinco, ninguém se tolera mais dentro de casa, né? Nem os bichos de estimação nos toleram mais dentro de casa, porque tá demais. Então, eu acho que essas pequenas coisinhas do dia a dia reforçando positivamente. Vocês vão ver que os pais vão valorizar, eles vão achar legal, já vai ter um outro clima dentro de casa. Tá? Isso é importante. E o reforço negativo, como é que ele pode vir? Às vezes, daqui um pouco, um professor que está lá no outro lado, ele dá um feedback para um aluno e esse aluno se sente mal com aquele feedback, né? Porque ou ele não entregou a tarefa no prazo, ou ele não conseguiu, ou ele não respondeu os objetivos adequadamente. Só que às vezes o professor não sabe o que aconteceu lá do outro lado, né? Então, quando acontece isso dá uma sensação ao contrário, ele é desmotivacional, né? É o reforço negativo. Ele acaba nos desmotivando. E aí, o que a gente tem que fazer, que eu sempre digo? A gente tem que buscar uma aproximação com esse professor. Olha, professor, realmente, me desculpe, aconteceu isso, isso e isso. Tem alguma forma de eu trabalhar? Como é que eu posso melhorar? Né? O que eu posso fazer? Então, mostrar de novo uma iniciativa para resolver a situação, ou ao menos pedir desculpas. Né? Ao menos pedir desculpas. Eu recebi essa semana mensagens de alunos que não foram numa aula que a gente teve, que tinha uma entrega de trabalho, estava agendado,
sabiam, não foi, mandaram um e-mail, prof, não pude ir por motivo A, B e C, o que eu posso fazer? E eu educadamente respondi, olha, não tem como recuperar agora, vocês vão ter uma prova substitutiva no final do semestre. Isso foi explicado, tranquilo, ok, né? Então, a gente poder reestabelecer as conexões, como eu digo, para fechar esses curtos-circuitos, essas coisinhas que estão mal resolvidas. Tá? Eu acho que essas coisas mal resolvidas, Leonardo, elas deixam a gente com uma sensação ruim de reforçamento negativo, tá? Elas não são legais, tá? Muito bem. Ana, eu tenho mais uma perguntinha. Não sei se, Vamos lá. quer dizer, vou deixar para mais alguém. Se alguém Tá. gostaria, gente, de fazer uma pergunta, um comentário, Alguém tá com a aproveitar mão levantada. os Eu tô últimos vendo uma minutinhos. mãozinha. Tem mãozinha levantada aí? Vamos lá. João Vitor Teles, eu acho. É JW. Eu sou mãe do João Vitor W. Tudo bem? Tudo bem, eu adorei a palestra, contribuiu bastante. Realmente no início foi bem tumultuado, porque a gente não estava acostumado, né? Mas depois acabamos que virou uma rotina. E quando começaram as aulas virtuais, ajudou bastante, porque ele acorda no horário, quando às vezes o pai dele precisa ocupar o computador. Então, nesse dia ele não assiste depois, mas Depois, claro. isso, e aí ele entrou, olha, foi muito bom, porque era como se ele tivesse em aula, assim, ele respondia. E no início eu assisti com ele algumas aulas e eu vi a qualidade também dos professores. Eu fiquei bem satisfeita, assim, que eu não sei se ele assim, apesar de ser um momento difícil para todos, a gente está vendo esse lado positivo também, né? Do contato. Eu nunca tive tanto com ele como eu tenho a oportunidade de estar agora acompanhando. Então também tem esse lado positivo, né? Que a gente tenta, né, driblar as dificuldades e tocar para frente, né? Isso aí, bem legal. Obrigada pelo teu depoimento, que bacana. Muito obrigado. Aproveitar também que temos pais e mães presentes aqui, famílias, né? A minha segunda pergunta, ela vai um pouco nesse caminho, assim. Uma coisa que eu tenho percebido que é muito difícil como pai, né, com os meus filhos aqui, e também com os estudantes que eu acabo acompanhando, qual é essa justa medida entre a construção do limite e o exercício da autonomia, né? Eu falo isso em função daquele comentário que tu disseste com relação ao sono, né? Muitos pais têm trazido, e os estudantes também, que o pessoal fica jogando até altas horas, né? Isso. E aí os pais ficam naquela, não vou entrar no quarto, deixa, ele vai se organizar. Qual é a tua visão sobre isso, Ana? E o que a gente pode fazer também como estratégia na construção do limite e da autonomia, assim, também dos estudantes? Essa é uma ótima pergunta, porque é uma equação, às vezes, que não é fácil de fechar. Mas, assim, eu como psicóloga, como educadora, eu acho que no momento que eles estão em formação, como eles estão hoje, e formação, falando aqui, tanto cerebral, né, formação de personalidade, tá? E formação de comportamento, que está relacionada à personalidade, eu acho que a gente tem que impor algumas ou não impor, a gente tem que estabelecer algumas regras dentro da nossa casa, tá? E eu acho que isso é fundamental. Só que como a gente pode fazer, a gente pode construir, por isso que eu não gosto da palavra impor, a gente pode construir algumas combinações com os nossos filhos. E aí vai depender muito da idade deles também, né? De poder entender. Eu acho que, mesmo que o estudante já tenha 16 ou 17 anos,
né? Ele está num momento importante e ele não está de férias. Durante a semana, as combinações têm que ser diferentes dos finais de semana. Então, se no final de semana ele pode virar a madrugada, ou ele pode entrar a madrugada adentro na sexta e no sábado, olhando jogos, jogando, e enfim, sem horário para dormir, durante a semana, eu acho que essa combinação não pode ser a mesma. Tá? Porque esse estudante ele não vai ter condições, e aí eu tô falando de uma questão estruturante de cérebro, bioquímica, neurológica e psicológica, ele não tem as mesmas condições de estar em aula no outro dia pela manhã. Tá? Então, o que eu sempre falo de hábitos de sono é que quer jogar, então nós vamos fazer uma combinação, por exemplo. Ou olhar, ficar no tablet, ver uma série, né? Enfim, né? Como é que eu faço com a minha filha? Tem um limite para desligar, ali pelas 9, 9:30 da noite. A partir daí, ela tem que ler um livro, ela tem que ler alguma coisa que ela tenha na escola, os livros, as literaturas de livro físico mesmo, né? Que não substituem a tela, não pode ir para a tela. Então, tem um horário que ela vai ler. A gente deixou ela dormir um pouco mais tarde nesse momento, porque ela tem aula à tarde. Então, isso é uma combinação minha. E ela vai ler um livro. E a partir dessa leitura, ela não liga mais os eletrônicos. Tá? Final de semana, liberamos mais. De manhã, enquanto ela não tem aula, se ela não tem tarefas, a gente deixa mais liberado o uso do tablet nesse contexto, porque ela não tem temas de casa, ela não está tendo tantos temas, né? Porque eles estão com muitas tarefas no horário de aula. Então, a gente fez essa combinação, tá? Mas eu acho importante, mesmo a minha tendo 10, os filhos de vocês tendo 15, 16, 17 anos, é importante fazer uma combinação com limite durante a semana, tá? Porque eles não estão em férias, isso prejudica a atenção, prejudica a memória, prejudica a qualidade do sono, e aí eles precisam entrar nesse combinado. Porque muitos deles, o que fazem, Leonardo? Eles vão até tarde assistindo o jogo, levantam, como eu digo, de corpo para ter aula, mas não estão, né, completamente inteiros, obviamente não. Assistem a aula, almoçam e vão dormir à tarde. Alguns dormem à tarde. Esse sono da tarde, gente, é para bebê, é para criança até 2, 3 anos de idade e para idoso. A soneca da tarde ela é prejudicial nessa fase, porque ela atrapalha de novo a hora de dormir cedo durante a noite. Se eu quero fazer uma soneca final de semana, de tarde, coisa bem boa, né? Mas eu não estou falando do final de semana, eu estou falando da tarde durante a semana. Porque aí, se ele recupera, entre aspas, aquele sono lá na tarde, ele não consegue dormir às 10 da noite, 10:30, como ele deveria dormir, para acordar às 6, 6:30 da manhã, ou 7 da manhã. Certo? Então, eu acho que a gente tem que fazer algumas combinações, né? Algumas regras Sim. um pouquinho mais firmes, pensando em psicologia e formação que eles estão nesse momento, tá? Tá ótimo, muito Eles bem. não vão gostar disso que eu falei agora, né? Pois é. Mas eu preciso dizer isso. Como especialista, Sim. né? Pela minha formação, eu preciso dizer isso. Tá bom. Ana, nós te agradecemos imensamente, foi um prazer estar aqui. Eu adorei a palestra, passou muito rápido, assim, já foi 1h04. Alguns professores e alguns coordenadores agora vão ter uma próxima reunião. Então, vou acabar encerrando. E a gente volta a se encontrar, né? Tu é sempre bem-vinda aqui na nossa casa Muito também. obrigada, Né? eu agradeço. Uma parceria não é de hoje, né? E eu agradeço também aos pais, aos estudantes, aos colegas que estiveram aqui conosco, né? E seguimos Isso unidos, aí. pensando. Isso aí. Vamos Bom, esperar por dias melhores, né? Que eles sem estão, dúvida. daqui a pouquinho vão chegar aí, a gente vai passar com saúde física e mental, né? Como eu Com digo. certeza. Que bom, Com Leonardo. certeza. Eu agradeço e mais uma vez fico à disposição, né, da escola. Qualquer necessidade, contato com a Janice e a gente pode firmar em outras parcerias, tá bem? Com certeza. Daqui a pouco já vai ter Feira das Profissões de novo, a gente vai adaptar para esse modelo online. É verdade. Então, a gente Isso volta aí. a se falar. Tá bem, bom? então. Muito obrigado. Muito obrigada pelas participações para todos aí, pais, os estudantes, os professores, né? E uma boa noite para vocês. Uma boa noite, gente. Até logo, gente.
Muito obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, Léo. Graças. Muito bom, Gente. Léo. Muito obrigado. Foi ótimo. Valeu, Muito Vavá. Obrigada, foi muito bom. Um abraço para todos, bom descanso. Valeu, Rose. Obrigada, Muito bom. Léo. Valeu. Obrigado. Valeu, show de Fábio. bola. Muito bom. E aí, Tchau, Miguel? pessoal. Boa tarde. E aí? Fala, Paulo. Valeu. Congelando. Obrigado, né? Obrigado, Léo. Muito interessante. Valeu. Brigadão. Valeu, Rafa. Muito bom, gente. Show de bola. Tá com frio aí também, meu? Bah, muito frio. Bah, o cara ali de touca, tudo. Não, tá muito frio. Eu vou fazer isso agora mesmo também. Tu vai ver só. Daqui a pouco, né? Agora mesmo não vai dar, mas daqui a pouco. Não, tá muito frio. Tá muito frio. Não tá pouco. Né? Eu sou friorento também. Eu sou friorento. Né? Miguelito é um saco. Tava vazio aqui. O troço tá difícil, meu. Ai, tá bonito? Tá bonito, bem agasalhado, olha. Eu Vamos tenho que vamos. agasalhadinho. Eu tava na reunião da rede antes, me chamaram de lenhador, né? Só faltou o machado na mão. Meu Aham. Deus. Não, mas tá bem E legal. claro, lenhador para as lenhas ali da lareira depois. É mais ou menos isso. É. Bom, beijoca, gente. Eu vou para outra reunião. Beijo, Tchau, Vavá. tchau. Obrigado. Tô indo lá também, valeu. Valeu, Miguel. Até mais. É, Até a próxima. até a próxima. Obrigado pela participação, Eduardo. Gostei, cara. Achei tua pergunta bem pertinente. Obrigado, Cris. Maravilha. Obrigado, querido. Deu tudo certo. Aquele finalzinho só para deixar tenso ali. Aleluia. É, aleluia. Um frio na barriga e suador. Oxalá. É. Obrigado, Cris. Nada, Até Guri. Boa logo. noite. Boa noite. Descansa aí. Até. Bem divertido descansar.